E o juiz da Lava Jato em Curitiba, Luiz Antônio Bonar, confirmou a condenação nesta segunda-feira de Aldemir Bendini, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras nos governos de Lula e Dilma, a 6 anos e 8 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva no Petrolão, mais multa de R$670 mil. Em agosto do ano passado, a segunda turma do STF anulou a sentença de Sérgio Moro, que havia condenado o ex-presidente da Petrobras por corrupção passiva. Os ministros consideraram que houve cerceamento da defesa na análise do caso, a partir do entendimento de que delator e delatado não poderiam falar no mesmo momento do processo. A condenação de Bendini antes da vitória no STF era de 7 anos, 9 meses e 10 dias e multa. A partir da decisão, o caso recomeçou em Curitiba a partir das alegações, com nova chance de a defesa de Bendini tentar provar que ele não havia recebido propina, mas não colou. Em uma longa sentença, Bonar aplicou pena semelhante a Bendini por corrupção passiva e relembrou todo o esquema criminoso da Petrobras e como Bendini solicitou a Marcelo Odebrecht uma propina de R$17 milhões, do qual recebeu efetivamente R$3 milhões. Ô Zé Maria, inclusive na época, né, essa decisão foi vista por alguns dos condenados da Lava Jato como uma possibilidade de salvação, né, como se fosse o tapa na lona ali, como na verdade fosse copo d'água, né, porque havia esperança de que o Supremo fosse revisar tudo que fez o Sérgio Moro. Não foi bem assim, agora vem de novo a condenação em segunda instância, segunda condenação, né? E a segunda instância não tomou conhecimento, a gente viu lá no caso do ex-presidente Lula, no sítio de Atibaia, houve ali essa dúvida sobre o réu delator e o réu delatado, né? Isso vai ter que ser julgado de novo no Supremo. No caso do Aldemir, foi o julgamento dele que provocou essa dúvida aí sobre essa história de réu delator fazer parte da acusação. Nunca vi uma história, né? Isso é novidade, isso não existia. Pois bem, e aí o processo contra ele não foi arquivado. O processo contra ele não acabou, voltou à fase de alegações finais. E aí ele fez as alegações finais, né? O Ministério Público também, e aí o processo foi julgado de novo, ele foi condenado de novo em primeira instância e certamente será condenado de novo em segunda instância. Sabe por quê? Porque as provas são abundantes, as provas são explícitas demais. Veja bem, há um momento lá na delação premiada em que o Aldemir Bendini estava como presidente da Caixa do Banco do Brasil e ele estava recebendo umas parcelas em decorrência de falcatrua no Banco do Brasil. Ele foi para a Petrobras e disse, olha, eu saí do Banco do Brasil, mas aquela propina lá eu tenho que continuar recebendo. Eu tenho aí umas prestações a serem recebidas. Veja que ponto chegou. E aí entendeu-se às empresas, olha, a gente não pode interromper a propina, sabe por quê? Que agora na Petrobras ele pode atrapalhar a gente. E aí ele recebia propina do Banco do Brasil e começou a receber propina também da Petrobras. Veja como o sistema estava doente, o coração do poder estava doente. Se os diretores faziam isso, os outros funcionários sabiam e todos se lambuzavam. É esse cidadão que teve a condenação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal com essa hemorragia de provas aí. Bendini, é uma questão de tempo, será condenado de novo e preso de novo, né? Pois é, né, Augusto? E mais uma vez a primeira e a segunda instância fazendo a coisa certa enquanto o Supremo tenta jogar para trás, né? Olha, tomara que a partir de agora ele se anime, o substituto do Sérgio Moro lá, porque até agora ele estava andando um pouco devagar. Esse Bendini, Aldemir Bendini, ele é protagonista de uma história aí que espantaria o Gabriel Garcia Marques, né? O surrealismo total, realismo fantástico. Ele roubou compulsivamente enquanto foi presidente do Banco do Brasil. Aí ocorre o escândalo do Petrolão, afasta-se o presidente. Quem é que vai dirigir a empresa para moralizar? Aldemir Bendini, chamado carinhosamente de Didi ou Dida pelo Lula.